Olá, eu me chamo Edísio Bezerra, seja muito bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do Ligue o Cérebro Podcast. Larissa Macedo, e hoje nós estamos com uma convidada que para mim é super especial, em especial por ser numa área que eu atuo e gosto demais. Então hoje nós vamos falar muito de direito de família com a doutora Alessandra, que hoje comanda aí a segunda vara civil, né, de família de Juazeiro. Doutora, conta um pouquinho primeiro como foi que você foi parar nessa vara de família e assim, se hoje você é realizada nessa vara de família, ou sente falta das outras varas, de atuar em outras áreas como magistrada, está realizada na vara de família ou está querendo fugir já? Não, não, pelo contrário, né? Boa noite, o doutor Edísio, a doutora Clarice, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Já tinha ouvido falar desse podcast de vocês e, sobretudo, elogiava demais a situação de procurar, né, receber, orientar, não só os acadêmicos, mas para os estagiários e os jovens advogados, que é uma coisa que até eu vinha falando muito com o doutor Vavado, tu bota um curso aí para os advogados em relação a cadastrar formais de partilha, porque tem muita dificuldade. Olha, bota uma orientação para o jovem advogado, né? Hoje, graças a Deus, tem grupos do WhatsApp que os advogados conversam muito, mas eu quero crer que antes a dificuldade era bem maior, né? Porque, sobretudo para quem está começando, né? Você já demonstra uma fragilidade no conhecimento por estar começando. E aí, se tivesse esse apoio, né? E esse podcast de vocês, Ligue o Cérebro, né? De repente é para ligar mesmo para ativar uma parte que a pessoa às vezes nem sabia que não tinha conhecimento sobre aquele assunto. Pois bem, eu estou plenamente realizada, doutora Clarice. Eu sempre gostei muito de direito de família, sempre foi uma coisa que me, atra, me, a- me- tinha eu tinha um carisma muito grande dentro de todos os meus processos pelo direito de família, porque era onde eu conseguia ir além do processo. A gente também tentava, em algumas vezes, nos processos criminais, e às vezes até me ia muito além da minha atuação dentro de um processo, né, de ir buscar meninos que estavam respondendo um processo, com a gente, né, por uso de entorpecente, por tráfico, crimes assemelhados, né, e eu já cheguei até a ir buscá-los dentro de Boca de Fumo, porque eu estava fazendo um acompanhamento com eles lá em Jardim, e quando eu sabia que eles estavam lá, eu cheguei a ir buscar alguns deles com as mães lá em Jardim. Mas, enfim, o direito de família é uma coisa que sempre me atraiu muito, porque eu sempre gostei muito de conversar, né? É perceptível, né? Antes, eu acho que durante a faculdade, eu sempre falo que eu sempre fui uma aluna muito incipiente, porque eu era muito tímida e tinha muita dificuldade de expressar minhas dúvidas, de fazer perguntas. Então, eu acredito que eu entrei muda e saí muda da faculdade, né? Era uma aluna exemplar, mas nada de participação de aula, porque eu tinha dificuldade em me manifestar. E eu sempre falo isso para os acadêmicos, para os estagiários, não deixem para fazer isso na prática, porque é a primeira vez que eu tive que me manifestar, assim, tirando as fases de prova oral, né? Foi no júri, né? E todo mundo, e de repente você assume aquela presidência do ato, e é muita responsabilidade. Então, aproveite o tempo de faculdade para poder, onde você pode errar, né? Fale, né? E hoje eu acho que eu tenho dificuldade de me calar. Se deixarem, eu estendo, assim, por muito tempo as conversas, né? Então, assim, o direito de família, quando abriu a possibilidade de eu vir para Juazeiro para assumir essa vara de família e sucessões, assim, eu parecia criança diante daquele brinquedo mais sonhado, mais esperado, né? Eu dizia, pronto, agora eu vou conseguir ir além do que eu sempre quis. Eu vou conseguir conversar com as partes, sensibilizar as partes, que a vida delas não está necessariamente naquele processo e porque eu sempre tive a impressão de que, e a gente constata isso, né? Do que vem para a gente em litígio, naquela petição, existe uma história por trás. Às vezes, o que se busca judicialmente não é nem o que se deva resolver, mas é divórcios mal acabados. Eu tenho uma situação lá na minha secretaria, o casal está separado há 23 anos,
E são 23 anos de litígios, um atrás do outro. Hoje eu abri mesmo o espelho do SAGE, eu acho que tinha mais de 100 processos, né? E isso é extremamente. E eu fico pensando como é que essas partes conseguem passar 23 anos litigando. Um filho alienado mentalmente, alienado parentalmente durante todo esse tempo. E eu acredito que até alienado mental já se tornou devido a tanta situação que os pais o expõem, né? Então, não tem como. O direito de família é apaixonante, né? Da mesma forma como quem atua no direito penal é apaixonante, você vai se encontrando. E eu acredito que eu realmente me encontrei aqui no direito de família. Alguns colegas perguntam: tu tem pretensão para assumir algum cargo no tribunal? Não, eu não tenho. E digo isso sem nenhum, eu não sou concorrente para nenhum de meus colegas. Primeiro que eu não tenho pretensão de ir para Fortaleza. Iria em um último caso, porque sou extremamente maternal, se meus 3 filhos fossem embora para lá, eu iria atrás deles. Mas se um ficar aqui, eu permaneço aqui. Eu sou juazeirense, né? Como se diz, em todos os outros lugares por quais eu passei, eu era só a juíza da cidade. Aqui eu sou a juíza da minha cidade, né? Digo isso até com uma propriedade egoísta, né? Dizer minha cidade, mas é porque eu nasci aqui. E quando eu ia para as outras comarcas, uma certa vez eu levei meu pai, eu dizia: meu pai, existem lugares que a gente passa, lugares que a gente gosta e lugares que a gente quer morar. Juazeiro é minha terra, eu ainda hei de voltar, me aguarda, né? E ele dizia: eu vou, não, eu vou aguardar. E eu consigo ir, porque também consegui formar uma equipe, né? E o Elvis, que é um estagiário da gente, ele disse: doutora, fala meu nome lá hoje no podcast. Eu disse: Elvis, eu vou falar do teu nome sim, porque é, a secretaria que a gente encontra hoje, a gente tem um clima tão bom. E eu finalmente, não que eu não tenha tido isso antes, né? Eu acho que eu finalmente consegui formar uma equipe que tenha o mesmo interesse que o meu, que é prestar um bom serviço jurisdicional para o jurisdicionado, que chega para buscar a gente desesperado, e eu até dizia para eles: olha, os processos de homologação de acordo são prioridade para a gente. Não por ser mais um processo que eu vou tirar da minha fila, mas quem busca um acordo é quem está desesperado para se livrar daquela situação. Os acordos não são necessariamente porque as duas partes estão felizes. Podem ser porque as duas partes resolveram pôr fim a um litígio. Então, os dois perderam, os dois ganharam. E se eu passar um ano para homologar um acordo, aquele acordo perdeu o sentido, né? Ontem mesmo, um advogado me procurou e dizia: doutora, a gente deu entrada num processo dia 8, uma decisão. Quando a senhora despachou dia 9, a parte soube do processo, procurou a gente. No dia 10, a gente peticionou uma homologação de acordo, que foi no sábado. Na segunda-feira, agora, dia 12, a senhora já homologou. Nossa, foi que bom. É para não dar tempo de desistir, né? É, que bom, né? Então, assim, é muito bom. Não tenho pretensão nenhuma de sair da segunda vara de família e sucessões daqui de Juazeiro. Não tenho. Uma dúvida assim que eu sempre tenho, e até ia perguntar realmente a um juiz que atue na vara de família, é que a gente viu de fato uma desjudicialização de alguns atos que antes tramitavam realmente na vara de família. Mas vocês sentiram na prática esse impacto que diminuiu, que desafogou um pouco a vara em relação a esses procedimentos, ou ainda é muito. Assim, ainda são passos lentos, assim, ainda falta muito, assim, as pessoas terem essa cultura de realmente procurar o cartório em atos que poderiam ser praticados no cartório e elas ainda buscam o judiciário. Vocês... Doutora, muitos dos casos que chegam para a gente judicializados poderiam ser facilmente resolvidos em cartório. Eu acredito que a evolução é para se resolver muitas outras coisas adiante em cartório, sim, né? Hoje já é opcionalizado nessa questão do inventário e também dos divórcios, né, consensuais que não têm interesse incapaz.
Mas eu acredito que a evolução é que outros processos migrem também para os cartórios. E fazendo inspeções nos cartórios, agora em agosto, eu até depois de voltar das inspeções, né, fiz uma reunião com a Cefaz e busquei saber por que que eu tinha processos de inventário com avaliações para fazer, aguardando 1 ou 2 anos, e tinha um processos de inventários com 45 dias findos administrativamente nos cartórios. Aí eu disse: "Ah, vem cá, eu tô com inveja de sair". Chamei o pessoal da Cefaz para conversar com a gente e passei, eu disse: "Olha, eu vou acompanhar cada um e eu quero celeridade nas avaliações dos procedimentos que E estão vindo lhe para a gente". interrompendo, mas de fato eu sinto isso também, como advogada na área, em cartório é muito mais rápido, não tem assim justificativa a avaliação da Cefaz com o judicial, assim, eu não era uma coisa que eu também não entendi, o porquê que se na Cefaz existia um procedimento diferente por ser judicial e Não existe, doutora, chega o mesmo procedimento de avaliação lá na Cefaz. E aí eu busquei e pedi para que eles fizessem um relatório, eles apresentaram esse relatório para a gente. E como era uma situação que me incomodava, eu busquei o doutor Miguel e também busquei o doutor Leonardo, lá o doutor Leonardo Afonso Franco Freitas, lá de Crato, que é da Vara de Família e Sucessões lá. E o doutor Miguel, naturalmente, daqui da primeira vara, e a gente se reuniu, fez um ofício conjunto, pedindo que eles remetessem relatórios para a gente de 2020, 2020 e 2021, de todos os procedimentos encaminhados das secretarias para lá, os que estavam pendentes, os que já tinham sido avaliados, mas as partes ainda não tinham juntado, né, as guias nos processos, e, sobretudo, dos procedimentos administrativos. Aí eles fizeram toda a defesa lá para a gente, não convenceu, não, mas de toda mas de fato é sorte, o mesmo procedimento, são os pronto, mesmos doutora, fiscais, são os mesmos, essa aí divisão não existe, existe, tipo, não existe uma vara, como na vara tem a vara de família, varas separadas, lá também não existe essa divisão de não fiscal para existe. judicial e para. Não é para existir, mas que é perceptível que existe essa diferença, existe, mas não é para existir. Tanto é que eu pedi tanto é que agora está vindo tudo muito rápido para a gente, né? Porque o Cícero, que é o diretor lá da Cefaz, ele passou o contato dele para a gente. Eu disse: olha, eu vou cobrar cada um dos meus processos. Estou mandando oficiar todos, né? Inclusive discrepâncias em avaliações de bens. Eu vou cobrar cada um de meus processos, porque eu quero agilidade nas avaliações. Eu entendo que são 2 avaliadores, um carro para toda a região, é inconcebível, né. Mas assim, engraçado, são dois avaliadores, mas eu tenho processos extrajudiciais que vem avaliador de Brejo Santo. Uhum. Então, eles deslocam É, para. Então, é não, na porque verdade, não estão o só núcleo dois, né? regional Como é tem a o. Cefaz daqui, aí ele coordena Brejo e Crato e Juazeiro, é toda a Mas região. no meu caso mesmo específico, a avaliação era de um imóvel do Juazeiro, estava tramitando em Juazeiro e ele deslocou. Por quê? Porque ele tinha interesse nessa agilidade. Então, Uhum. ele deslocou um fiscal de Brejo e trouxe para Juazeiro para avaliar. Eles podem fazer isso, tanto é que tem, às vezes porque tem bens também de um inventário só que tem bens lá, no caso da senhora em específico, só tinha bem em Juazeiro, né, mas pode porque eles todos são fiscais da Cefaz, né, e o diretor daqui da Cefaz, ele tem atuação em Brejo também, da sucursal de Brejo, então ele também coordena os fiscais lá de Brejo. É lamentável, é como a gente conversava aqui antes do início da gravação, em relação que sempre há uma carência de servidor, né? Enfim, isso é algo que na prática atrapalha muito, Muito. seja o judiciário, seja o cliente, ou seja o advogado, né? Porque todo mundo está procurando celeridade. Quem entra com inventário, exceto se tiver um litígio muito grande a ser resolvido, mas muitos têm o interesse de ser resolvido, né? Em caráter de urgência até, porque os herdeiros estão precisando, né? Então, atrapalha um pouco, mas eu também sinto um pouco disso, Clarice, quando eu percebo que o número de processos, né, a doutora pode até confirmar, eles não diminuíram, né? A gente tinha conversado com a Lívia, que passou aqui, ela é tabeliã,
E ela disse, por favor, utilizem o cartório. Ela falou aqui e a gente não percebe, né? Que as pessoas, né, os advogados ainda estão levando, foi até uma fala tua, né, Clarice? Você comentou aqui. A Clarice, que é da área, ela tá utilizando o cartório toda hora. Toda semana ela tá fotinha lá no cartório, o Instagram dela tá entregando ela. É porque, na verdade, realmente é uma forma de agilizar para o cliente e desafogar o judiciário. Não faz sentido você protocolar uma demanda judicial que poderia ser resolvida no cartório que se resolve de fato com mais agilidade. O cartório tem mais elementos, assim, tem mais estrutura também para resolver mais rápido, né? Assim, o funcionamento do cartório em si já é realmente mais, assim, mais célere, mais organizado. Eles têm mais servidores, eles têm mais equipamento que o judiciário. Então, é natural que seja mais rápido mesmo, né? Mas tem alguns clientes que são resistentes, né? Insistem que seja judicialmente e tudo. Então, assim, respondendo sua pergunta, doutora, a diminuição ainda não foi tão significativa, né? Infelizmente, né? Porque poderia se deixar para o judiciário algo mais capcioso, algo mais, né? Como o advogado, foi a senhora que disse hoje, né? Eu tenho um processo bem complicado, de abacaxi. Porque tem um processo lá da gente que é bem complicado, né? E a servidora, quando me entregou, desenhou um abacaxi. E eu disse, pronto, aí ficou conhecido como inventar abacaxi. Aí os advogados vêm procurar para mim, aí diz, doutor, é o abacaxi. Eu disse, já sei o número. É verdade, é assim. Mas eu que atuo na área, eu sinto também essa sensibilidade de doutora Alessandra e acho que a gente, tanto nós advogados como juízes que atuamos nessa área, acabamos sendo um pouco psicólogos mesmo. E o nosso papel é de ouvir, de acolher, porque quando eu faço o inventário, inclusive eu converso muito com eles e quando existe esse litígio, eu converso porque assim, ali foi uma vida que se perdeu e além da vida que se perdeu, uma família que está se destruindo por aquele litígio daquela vida que já foi perdida, já tem aquela dor, já tem toda aquela carga emocional e você se desfazer uma família completa em razão de briga financeira, né? Assim, então, eu tento, de fato, eu tento muito conciliar. O inventário é um processo que, assim, mexe muito com o meu emocional também. E acho, assim, que a gente que atua nessa área tem que ter muito essa sensibilidade quando você vai acolher o cliente, né? Quando você vai ouvir. E eu sinto essa sensibilidade de doutora Alessandra e sinto falta assim, outros juízes, não citando nomes, mas eu sinto falta realmente de os juízes tentarem conciliar mais no processo de família. Eu lembrando aqui, que quando eu comecei a advogar na área de família, meu marido dizia, nós vamos passar fome, porque toda separação que chegava lá no escritório, muitas eu acabava era voltando o relacionamento. A idade dizia, e como é que tu quer ganhar dinheiro advogando na área de família, se ao invés de o povo separar, tu faz voltar o casamento? Eu digo, mas assim, acaba que para mim o financeiro é um segundo plano, lógico que todo mundo precisa, mas quando a gente atua nessa área, eu acho que o mais importante é realmente você conseguir acolher e o emocional daquele cliente, ele sair. É. E é lindo, sabe isso, doutora? Digo isso porque, assim, eu sei que o Código de Ética da Advocacia até impõe que os advogados tentem conciliar as partes, mas não é todo advogado que tem esse espírito conciliador, né? Muito embora o Código de 15, a reformulação do CPC, já impôs muito essa questão de mediação, de conciliação, mas tem advogado que gosta de litígio, doutora. Tem audiência que o advogado bate o pé e não permite que o cliente sequer converse com a outra parte. E eu já cheguei a pedir para o advogado sair da sala. Eu disse, doutor, eu quero conversar com as partes. Ele disse, eu não vou sair, eu disse, então eu vou levar as partes para o meu gabinete. E lá quase que eu faço o casal se reconciliar. Mas eu não era essa a intenção, porque eu acho que não dava realmente, sabe? Porque. Assim, eu Mas eu digo queria que isso, eles mas assim, que eles conciliassem, porque eu digo, olha, chega um tempo que vocês têm que ver que o relacionamento ficou ruim e deveria ter acabado naquele momento. Mas, antes de acabar um relacionamento, você tem que tentar de tudo para que você não saia desse relacionamento com a falsa sensação de que poderia ter tolerado mais, que poderia ter feito mais, que poderia ter buscado amar mais, ceder mais, conversar mais, ouvir mais, né? Então, busque tudo, né? Agora, quando chega ao judiciário, a maioria das situações de processos de divórcio,
de guarda. As partes não conversam, doutora. E eu uso muito uma expressão nas minhas audiências. Quando vocês querem falar alguma coisa sobre o filho de vocês, como é que se conversa? Não, eu mando uma mensagem, minha mãe manda uma mensagem para a mãe dela, aí a mãe dela fala com ela, volta a resposta para a mãe dela, devolve para minha mãe. Eu tenho clientes assim, Pois que o é, diálogo é entre a mãe e o ex-marido, porque eles não conseguem se comunicar. Eu tenho, e não é um cliente que eu tenho assim. são vários, doutora. São, e assim, infelizmente, mas assim, é porque, de fato, quando eu vejo as mensagens, quando a minha cliente tenta trocar, eu mesma digo, não, então evite, porque assim, aquilo realmente maltrata ela, machuca ela, porque assim, ainda existe assim, muito inflamado, né, assim, e é o perfil também, às vezes o homem gosta de agredir, gosta de tentar, né, manipular, com mulheres também, né, mas eu tenho mais de um cliente que é assim, que não existe a Isso é comunicação. muito comum em nossa secretaria e parece aquela brincadeira de infância, né? Que tinha uma brincadeirazinha, fazia uma fila de crianças e uma pessoa contava uma história no ouvido da outra. E se no final a história chegasse igual, quem contasse ganhava. Ninguém, não tinha ganhador nessa brincadeira. Então, eu costumo dizer, um recado que vai de um para o outro chega até com um tom de voz diferente. É o telefone sem fio. Chega com um tom de voz diferente. A interpretação, até porque o estado de espírito pelo qual você abre aquela mensagem, você até lê a mensagem errada. E você passa a mensagem errada e volta a mensagem errada. E nesse meio que eu digo, eu trago para a senhora essa informação de dizer que o processo, que a vara de família é uma coisa que eu me realizo, mas é uma coisa das que eu mais me martirizo. Porque quando eu tenho que resolver um processo de guarda, doutora, isso me maltrata muito, porque eu não consigo compreender como é que os pais perdem completamente a racionalidade. E antes dizem aos quatro ventos, pelo meu filho eu mato, morro, dou meu coração. E na hora de tolerar o ex-cônjuge, não se toleram, não se falam, brigam, fazem alienação parental, às vezes antes da separação. Às vezes, já casado, já começa a alienação dentro de casa, depois de casa. E essas crianças têm aumentado cada vez mais, né? O número de crianças ansiosas, depressivas, suicidas. Mas as pessoas às vezes esperam, né? Poderiam se unir na saúde e vão se unir na doença para tratar o filho doente. Eu tenho uma curiosidade, não é minha área, né, direito de família, mas eu tive a oportunidade de estagiar com o Dr. Miguel, passei 10 meses lá na vara, então aprendi um pouco ali naquela movimentação, atendendo muitos advogados. Na verdade, não é uma, são duas curiosidades. É, a primeira, quando tem algo, né, relacionado à guarda, a litígio, geralmente a doutora pensa na criança no sentido assim de pedir um psicólogo, um acompanhamento, uma avaliação da assistente social. Essa é a minha primeira curiosidade, que eu acredito que muitas pessoas devem ter, porque aquele conflito, né, entre os pais vai, tipo, transbordar na criança, certamente. E possivelmente vai também atingir ele ali, inclusive na vida escolar dele, né? Eu escuto relatos, porque advogo muito no direito educacional para as escolas, e escuto relatos das escolas de que os pais estão se separando, o filho parou de vir para a escola faz uma semana, o filho está revoltado, deu um tapa no coleguinha tal, fez isso, mas tinha um caráter muito bom, não brigava, se revoltou, enfim. Em casos até de crianças que queriam levar armas, com a situação, armas, não armas de fogo, mas facas, enfim, algum objeto que pudesse machucar outra criança, mas percebe-se que é ali o conflito dentro de casa que está abalando a criança, certo? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, que eu estava estudando, uma época dessa, eu gosto de estudar outras coisas que não seja só o direito, e eu não sei se vocês já ouviram falar em constelação familiar. Pronto. O direito sistêmico, né? Fala-se muito disso. E eu vi que alguns juízes estavam aplicando nas varas de família.
E é uma maneira fantástica. Eu até pratiquei, fiz uma constelação familiar. Emocionante. É emocionante. E eu gostei, fiz uma, fiz duas, umas três vezes, enfim. A minha ex-sócia, ela fazia muito e a gente conversava muito sobre isso. E ela me mostrou um lado, né, de analisar os conflitos, né, um lado que eu não via, né, e aí se colocando realmente no lugar do outro, analisando algumas situações. E eu tenho essa curiosidade também para saber se a doutora tem esse conhecimento, se aplica ou já aplicou ou conhece. Então são essas duas perguntas que eu tenho para deixar o debate mais interessante, viu, Clarice? Doutor Edísio, lá na nossa secretaria, todos os processos que envolvem criança, se houver litígio, e mesmo sem litígio, uma simples ação de guarda em que a avó pede a guarda da criança, eu mando fazer um relatório para analisar qual é a situação da criança. Os relatórios eu peço que sejam bem detalhados, que também vá olhar como é na escola, né? E quando há litígio, aí eu já faço um relatório psicossocial, que tem que ser acompanhado por uma psicóloga e por um assistente social. A gente tem duas peritas cadastradas no CIPER, que elas têm formação em alienação parental, né? E uma é assistente social, professora, a outra é psicóloga, eu não sei, na verdade, se ela é professora também, a doutora Juliana Felipe. E a doutora Jax é assistente social, acho que ela está até aqui respondendo pelo CRAS, aqui, no setor de ação social aqui do município. Mas elas são, assim, elas têm um entrosamento, né, muito bom de fazer esse acompanhamento. Então, é um relatório tão bem desenhado, porque tem a primeira escuta especializada da criança, depois tem uma consulta individualizada com a mãe, uma consulta individualizada com o pai, a visita no ambiente da casa paterna, da casa materna, na escola e no ambiente lúdico, que geralmente a Jaxa leva lá para Unileão, que tem um ambiente lúdico lá. Então, é um relatório muito bem desenhado, né? E às vezes eu escuto as crianças. Por que não sempre? Primeiro, eu gosto sempre de obedecer uma idade de 8 anos para cima, mas tem casal que insiste às vezes que eu escute crianças menores. E é uma situação, tem até um processo recente que eu até indeferi a oitiva da criança. Ela tem 6 anos, ela ama em igualdade de condições o pai e a mãe. E os pais querem que eu escute a criança para ela dizer com quem ela quer ficar. E eu disse, doutores, entendam, repassem isso para os seus clientes, que eu vou submeter essa criança a uma escolha que vai ter reflexo para a vida dela. Eu vou transformar uma criança de 6 anos em juiz da própria vida dela. Ela vai fazer uma escolha agora que vai ficar gravada, para daqui a 5 ou 6 anos a mãe mostrar para ele, o pai mostrar para ele, sabe? E é uma situação, eu não posso fazer isso com essa criança, né? Eu gostaria que o pai e a mãe tivessem discernimento suficiente para escolher o que é melhor para o filho deles. Se eles não escolhem, eles delegam para uma terceira pessoa, que é o juiz. Então, a gente busca, sim, fazer relatórios, fazer oitiva da criança. É esse que o senhor falou, doutor, tem situações em que a mãe nunca foi pegar o filho na escola, o pai nunca foi pegar o filho na escola, entra com processo, aí está lá no outro dia se fotografando com a criança no colégio. Não basta ser mãe, tem que participar, não basta ser pai, tem que participar. Nunca participou de um evento, da apresentação do Dia dos Pais, da apresentação do Dia das Mães, do São João, do colégio da criança, nunca olhou uma atividade, ou então vai buscar a criança no colégio. Eu vim pegar meu filho, qual é o nome dele? Fulano, qual é a sala? Não sei. Qual é o ano? Não sei. Qual é o nome da professora? Não sei. E isso, naturalmente, vai ter reflexo na vida escolar, porque a criança ela se adapta às situações, graças a Deus as crianças elas se adaptam, mas também em uma boa situação, um bom número de casos, elas fingem. Ela vai para a casa do pai, ama, aí volta para a mãe e a mãe diz: "Como é que foi lá?" "Foi horrível." Porque ela sente a necessidade de agradar a mãe e dizer que não gostou de lá. A mesma coisa, mora com o pai, vai para a casa da mãe e diz: "Não gostei." Quer dizer,
foge do limite do razoável, a tal ponto de obrigar sem pedir que a criança minta, porque ela se sente pressionada. Pressionada, se quer dizer que gosta do pai, se quer dizer que gosta da mãe. E elas sofrem demais. E onde elas conseguem ser elas mesmas, não é dentro de casa, é na escola. Aí vem a violência, vem a nota ruim, vem a antipatia, vem a rebeldia. A escola é quem sofre esses reflexos também, né? E a escola vira uma extensão realmente de casa, Vira, né? eles passam um terço do dia na escola, doutor. E hoje com o advento do integral, às vezes passa o dia todo, né? Vamos dizer, a metade do dia, né? No dia tem 24 horas, entra 7 horas da manhã, se for integral, almoça na escola, sai até 5 horas da tarde, 18 horas, né? Então, assim, é algo que a escola precisa estar observando. Só que eu percebo, doutor, que não existe essa integração tão grande da escola em trazer o aluno, em acalentar, em ouvir os pais e chamar e dizer, olha, isso está trazendo um reflexo. Eu não vejo essa situação tão. Aí tem um ponto que eu acredito. Às vezes é essa educação terceirizada que o pai faz, certo? O que é que eu costumo dizer aos meus clientes, né, às escolas? Notifiquem os pais. Notifiquem os pais. Não fique só naquele recadinho, manda o WhatsApp, não notifique. Olha, vem aqui e compareça. Chame ele para conversar, porque tem casos em que a gente percebe que são casos extremos que, infelizmente, a escola não quer entrar, principalmente quando a escola é particular, em um embate com o pai, que é o consumidor, mas precisa chamar o conselho tutelar se for o caso, porque está ultrapassando o limite ali da educação na escola. Existe uma educação escolar, porém também tem a educação dos pais, e os pais têm que estar junto, né, com a escola nessa responsabilidade. O senhor falava de encaminhar a criança para fazer um acompanhamento Isso, psicológico. isso. E na maioria das vezes, os pais é que estão doentes, doutor. Para a gente convencê-los, tem processo que eu já impus, que os dois fizessem tratamento psiquiátrico. Psiquiátrico, porque era uma situação tão exacerbada. E eu ficava imaginando aquela criança no meio daquele tiroteio, porque é um tiroteio. E aí, E se a não tiver criança condição, o município, tem, né? doutor, tem o Mas geralmente CRAS, a gente tem, né? oficia o CRAS, eles fazem relatório trimestral para a gente. Eu tenho uma situação lá de um casal que eles brigam e voltam, brigam e voltam. Aí brigam e voltam, e eles brigam por tudo. Aí toda hora, o nosso WhatsApp é um divã, né? Vocês imaginam o que é um WhatsApp de uma secretaria de várias famílias? Eu não imagino, De não. Deve ser uma vídeo, loucura. de foto, de mandar foto para a gente dizendo: o pai não pagou a pensão, hoje não tem nem. Aí manda as fotos do armário. Eu Aí recebo isso hoje todo eu dia. comi só. Mas, doutor, Eu recebo. vocês, advogados, não são só psicólogos dos seus clientes. Vocês se tornaram, às vezes, se tornam, às vezes, babás. Porque eles perdem a noção também. Eu já peguei a advogada dizendo, doutora, minha cliente me ligou 3 horas da manhã, não sei o que e tudo. E eu, se o senhor atendeu? Mas, não, mas eu inclusive, assim, fico muito resiliente nessas situações. Mas eu vou te dizer, é desesperado às vezes. Eu tenho um cliente que me manda foto da geladeira com 3 crianças pequenas e o pai não paga a pensão, não consegue incitar o pai e, assim, nem o processo, nem aquele Juazeiro, fique tranquila. Mas, assim, não consegue incitar o pai rico, boas condições, não paga os alimentos por picuinha, por pirraça, deixa os filhos nessa situação. E tem hora que eu digo, eu estou me sentindo tão impotente quanto você, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não consigo, assim, efetivar essa situação dele, não consigo que seja feita a prisão dele e não consigo, assim, limpar essa prestação jurisdicional. Então, tem horas que é, assim, Ontem uma frustrante mãe me mesmo, procurou e disse, frustrante. doutora, tem um mandado de prisão, a senhora já decidiu, a senhora já mandou, mas ele não cumpre, doutora. O que é que o oficial de justiça não... A senhora sabe o horário que ele está em casa? Ela disse, sei. A senhora se incomoda? Eu vou dar seu telefone para o oficial de justiça, vocês vão trocar informação e quando ele estiver em casa, a senhora liga. Posso fazer isso? Pode. Nos ajude.
né? É assim, E eu até brincava com ela antes do Natal que aparece dinheiro para pagar para não ficar preso. Teve um dia que ela disse, doutora, eu vou botar ele nas redes sociais, vou botar o juiz nas redes sociais, vou botar tudo. Eu posso fazer isso? Eu disse, como sou advogada, eu vou lhe dizer que você não pode. Porém, decida o que você quer fazer. Mas como sou advogada, eu não vou lhe dizer que você pode, mas eu estou entendendo sua aflição. Como ser humano, eu estou entendendo sua aflição. Então, resolva o que você vai fazer, que depois a gente resolve essa bronca, A gente tinha porque um processo lá que, é. por vezes, o oficial de justiça e a polícia foi para cumprir o mandado de prisão e ele, certa vez, ele abriu a porta e disse: Não, ele não está aqui, não. E aí ele caiu na besteira de mandar uma mensagem para a secretaria perguntando sobre uma audiência. Então a gente printou a foto dele do perfil e coloquei no mandado, uma foto bem grande, tá lá, bem grande a foto dele. Aí o policial foi, quando ele abriu, ele disse: Não, não tá não, tá viajando. Aí o policial: Não, é você mesmo, tá aqui. Levou. Pois é, mas assim, a dificuldade que realmente até o judiciário encontra, não é? Encontra, doutora. A gente Não encontra muita é, resistência. não é má, às vezes acham que é Encontra. má vontade, que não tá nem aí. Ela diz, ah, é porque ele é rico. Eu digo, às vezes não é, não é, é porque a gente encontra dificuldade mesmo. E é frustrante, de fato, é frustrante. Você vê, ela disse, eu tô com meu filho doente, ele não tá pagando nem o plano de saúde, o que é que eu faço? E aí, às vezes, elas vêm e dizem assim, doutora, e nas redes sociais ele está viajando, ele está com um carro novo. É revoltante. E assim, essa situação se repete, não é assim, um cliente específico. Infelizmente, assim, é uma situação que se repete e a gente fica tentando uma solução e dificilmente encontra. Assim, é muito difícil um juiz que tem essa sensibilidade que a senhora tem de tirar, pegar uma foto, colocar lá no mandado, né, e Coloca. fazer. Às vezes o oficial diz, não encontrei a casa, eu vou no Google tirar foto, boto no despacho, boto a foto da casa no despacho, endereço Casa Verde, número tal. Porque a gente tem que tentar facilitar, né? Tem que buscar, a gente liga para o oficial de justiça. Quantas vezes a gente vai fazer uma audiência, a parte não está conseguindo entrar, eu ligo para a parte, acho que todo mundo tem meu telefone, eu ligo para a parte, oriento como é que entra na audiência e tudo, ou então ligo para a parte de como é a sua casa, a senhora já foi intimada? Não. A senhora se dá por intimada, a gente pode mandar pelo WhatsApp, porque a gente tem que ajudar, doutora, assim, é um volume muito grande na Sejude, a Sejude, né, tem conseguido melhorar os números, mas inclusive já existe projeto para ampliar a Sejude para pegar outras cidades que eu acho que ainda não é o momento, já que ainda existe essa situação de abarcar os procedimentos daqui de Crato Barbalho e Juazeiro. Mas assim, tudo, a gente busca na nossa secretaria, a gente faz expediente, faz tudo, uma sentença, processos de interdição. Hoje a gente tem bem alinhado com o Ministério Público, a doutora Alessandra Magda, que é ótima. Eu nunca tive dificuldade em trabalhar com nenhum promotor de justiça. Doutor Silderlândia, a gente tinha essa mesma interação. Doutor Evilásio, quando está respondendo lá pela nossa secretaria. Processo de interdição, meu primeiro despacho é, se tiver um atestado, né, de saúde que indique a doença, que seja incapacitante, eu já nomeio um curador e já agendo audiência de entrevista e um relatório social. Aí o relatório já vem, os relatórios são tão bem feitos que às vezes o pessoal está colacionando os relatórios dos processos no INSS, porque também é outro gargalo lá, que são as visitas sociais para saber se é possível conceder o BPC. Então já vem um relatório, doutora, bem bonitinho. Quando eu vou fazer minha entrevista, hoje eu fiz uma sentença de entrevista de um processo que foi ingresso dia 14 de novembro. Sentenciei hoje. Mas o tempo menor que eu já sentenciei um processo foi 22 dias de interdição. Eu vou fazer a entrevista. Eu analiso a situação do entrevistando, já tem um relatório médico lá. Quando vem a perícia da Justiça Federal, eu já uso como prova emprestada. Se não vier, tem um atestado médico lá. Então, eu olho para a situação do interditando, em coma, síndrome de Down, pós-cirúrgico, que a pessoa não consegue nem andar. Pós-cirúrgico, assim, uma cirurgia que tornou ele totalmente incapaz, né? Então, são situações que você, a olho nu, você não precisa ter expertise de um médico para dizer que aquela pessoa
Não tem condição. E quando eu digo síndrome de Down, eu sei que tem pacientes com síndrome de Down que têm vida normal, mas é aquele que tem associado um retardo mental, né? Então, eu dispenso a perícia, eu já tenho uma decisão linda de dispensa de perícia pelo 472 do CPC, que eu já me convenci. Então, se eu estou convencido, submeter o paciente a uma perícia é desumano, é só postergar uma situação que eu já sei qual vai ser o resultado da perícia. Aí converso com o defensor público, ele já oferta a contestação por negativa geral no próprio termo da audiência de entrevista. O parecer do promotor de justiça é a sentença. Termina e eu ainda peço para a secretaria, faz logo o termo de curatela provisório. O definitivo, aliás. E às vezes não dá tempo nem pegar o provisório, ele já sai com o definitivo. Só uma pergunta, quantas pessoas na vara hoje? Hoje a gente tem 3 estagiários do tribunal, 2 analistas, a supervisora, 2 assistentes, né, que é o assistente, o número 1 e o número 2, que a gente chama assistente 1 e 2, e temos 3 estagiários do CAA, que é convênio com a prefeitura. E em relação a uma outra pergunta, doutor, como eu tinha dito, eu converso muito e às vezes eu me pego. Parece que a gente está estudando direito de família ou direito penal parte geral, que a gente se perde, de repente a gente está lá na parte especial, né? É sobre a constelação familiar. Eu tinha um projeto de fazer um curso de constelação familiar para que eu fizesse na secretaria. Só que veio a pandemia, eu acabei adiando, né, esse sonho, né? Eu fiquei encantada quando eu conheci a situação da constelação familiar. Percebi que eu já fazia isso antes, né, nos meus processos, não com a técnica da constelação familiar, né, mas sempre buscando essa questão de o mais velho da família, as posições na família, né, essa questão de empatia, se colocar no lugar do outro, né, e eu já fazia isso há muito tempo. Desde quando eu ingressei na magistratura, lá no ano de 2005, a minha primeira comarca foi Poranga. Em cidade pequena, você é juiz, você é padre, você é delegado, você é tudo, né? Tudo. E assim, a minha casa era a primeira casa da cidade colada com fórum. Então, todo mundo entrando ou saindo da cidade esbarrava lá pelo tribunal, pelo fórum. E lá eu fazia muito isso, inclusive essas demandas que hoje são as conciliações pré-processuais, eu fazia muito isso até Jardim. Parei com essa situação, parei esse procedimento quando eu vim para Barbalha, em 2012, porque eu já era uma comarca maior e já não tinha essa liberdade de chegar uma pessoa no fórum e dizer, doutora, meu vizinho está me incomodando, isso e tal. Aí eu fazia uma notificação, o oficial de justiça ou a própria parte entregava para outra parte. No outro dia estava todo mundo no fórum, a gente passava uma tarde, 1 hora, 2 horas ou o dia todo e resolvia. Nem sequer se ingressava com o processo. Eu lembro de uma situação que foi bem emblemática nessa época lá em Barbalha, em Jardim, perdão. Antes, quando a gente tinha o crime de violência doméstica, a gente fazia aquela audiência do 16, né? Que era para saber se a vítima ia continuar com o processo, né? Se ela ia representar ou não para continuar com o processo. E certa vez essa mulher entrou, uma mulher muito grande, né? E esse homem bem pequeno, e eu olhava assim todo o tempo, indignada, como é que um homem tão pequeno tinha batido numa mulher tão grande? Porque eu ficava dizendo, se ela desse um murro nele, já tinha resolvido o resto da noite. Tinha acabado o problema, né? E ela entrou e eu primeiro costumo ouvir a vítima, mas eu converso com todo mundo, doutor. Eu permito, doutora Clarice, doutor. Eu permito que todo mundo fale, porque eu não quero que as pessoas venham para uma audiência e digam, mas eu não pude nem falar, eu não pude nem contar a minha história. Elas têm que contar a história delas. Elas têm carência de contar a história delas. Né? Então, eu permito. Minhas conciliações são extremamente demoradas. É de 1 hora, 2 horas, às vezes a tarde toda. Porque eu permito que elas falem, porque eu também quero conhecer elas. Eu não quero conhecer só o processo, eu quero conhecer as partes. Porque eu não vou julgar processo, eu vou julgar vidas, eu vou julgar partes. Então, eu tenho que conhecer as partes. E aí, eu conversava com essa mulher e ela dizia, doutor, ele me bateu, não sei o quê e tudo. E ela muito chorosa lá, né? E ele, doutor, eu posso falar? Eu disse, não, agora não. E ele, com pouco tempo, doutor, eu posso falar? Eu disse, não, agora não. Na sua vez, o senhor vai falar. Eu vou oportunizar a sua fala, tá? Ele está bom.
Quando ela terminou de falar, ele disse: Eu posso falar agora? Eu disse: Pode. Ele disse: Eu bati. Eu bati, bati com gosto. Eu disse: Sério isso? Ele disse: É sério, sim, doutora. Doutora, assim, ela contou a versão dela. Ela contou que nós somos casados há 25 anos e ela bate em mim quase todo dia. Aí eu já olho para a mulher, né, já com um olhar julgador, né? É verdade? Ela disse: É. Doutor, eu bebo hoje para aguentar voltar para casa e ver essa mulher. Mas ela começa a bater em mim lá do bar, ela já começa a puxar pela gola da minha roupa, bate minhas vezes na frente dos colegas. E nesse dia, doutor, eu ia saindo, eu já estava de pé e ela chegou, me puxou pela gola e começou a bater em mim na frente dos colegas. E os amigos disseram: Eita, vai apanhar de novo. Aí, nesse dia, doutora, eu cheguei tão macho em casa que quando ela abriu a porta, eu já pulei, foi nas costas dela e batido. E o meu Jesus Cristo, vocês vivem esse mar de inferno. Tu bate nele mesmo todo dia? Ela disse: Bato. Eu disse: Por que é que tu veio se reclamar quando ele bateu em você? Já que vocês vivem nesse inferno. Ela disse: Doutora, a diferença é que ele já apanha há 25 anos. Ele está acostumado, eu não. Mas, meu Deus do céu, não acredito que eu vivi para ouvir isso. Ela disse: Mas eu não estou certa, não. Está não, não está certa, não. E isso foi logo quando eu entrei em Jardim, e eu assumi Jardim em 2010, setembro de 2010, e fiquei lá até 2013. E todo dia, quando eu saía do fora, eu passava na Wilson Roriz e o casal estava lá sentado e eu parava na frente da casa deles, baixava o vidro, aí dizia até brincando: Tô de olho, viu? E nunca mais eles voltaram ao fórum, mas eu sempre perguntava: Como é que tá aí? Não, tá tranquilo. Aí eu sempre, quando vinha alguém, eu dizia: Como é que tá o casal ali? Não, estão brigando mais não. Pelo menos na rua ninguém veio lá bater mais, não. Vou atenção Então, em casa assim, agora. faltava alguém puxar a orelha deles dois. Né? Assim, porque eles viviam nessa falta de respeito, né, dela com ele, e depois ele acabou revidando, né? Mas, assim, foi um olhar acolhedor. Eu tinha que acolher aquele casal, porque eles se gostavam e não tinham pretensão de se separar. Mas ele não aguentava aquela humilhação. E ela não percebia o quanto aquilo era humilhante para ele. Então, precisou vir uma pessoa de fora dizer isso Já para estava eles. acostumado, né? Ela já estava acostumada a Doutor, até bater. hoje eu pergunto por eles, que eu lembro nomes, e às vezes eles vêm e mandam notícia. Olha, diga, até os meninos que eu falava lá de Jardim, que eu cheguei a tirá-los de boca de fumo, um hoje é pastor, alguns infelizmente faleceram para as drogas, né? Mas aí eles mandam dizer: diga, doutora, que eu estou casado, que eu agora sou representante, que eu tenho 2 filhos, né? E eu acho tão bom receber esse feedback, né? Porque eu criava um liame mesmo. À medida que a gente vai passando, né? Tem uma parte lá que ela me procura tanto, às vezes ela diz: Doutora, é Deus no céu e a senhora na terra. A senhora é minha melhor amiga. Eu disse: Mulher, para com isso, senão eu vou ter que me declarar suspeita no seu Era a minha processo. melhor amiga. Já tá postando foto. Tua amiga, eu sou a juíza do teu processo. Ela disse: Mas a senhora me escuta, a senhora me aconselha e manda eu ir para psicólogo, manda eu fazer atividade física. Ai, não, eu gosto muito da senhora. A senhora é quem vai resolver minha vida. E eu disse: Não, mulher. Mas assim, a gente tem que criar essa figura do juiz próximo da parte, né? Eu sempre permiti que as pessoas ficassem muito à vontade em sala de audiência. Eu vendo aqui quando ele falou: Ó, tem uma câmera e tudo. E às vezes eu escondi, quando a gente começou a fazer audiências gravadas, eu escondia a câmera para a pessoa não ver, porque as pessoas travam de frente a uma câmera. E eu não dizia que estava sendo gravado, mas depois eu dizia: Olha, foi tudo gravado e tudo, porque às vezes eles travam, né, na frente da câmera, e às vezes, audiência, as pessoas, tem gente que me chama minha nega, minha filha, né? Teve uma situação numa audiência que a parte passou a audiência toda me chamando: Meretríssima, Meretríssima. E o promotor: Doutor, não está aguentando mais não, deixa eu dizer a ela que Meretríssima parece com Meretriz. Eu disse: Não, deixa ela à vontade. Deixa ela falar. A falar, era uma senhorzinha de sítio, sabe, bem humilde, toquinha, um lenço amarrado na cabeça. E para eu dizer à mulher o que era meretriz, que era muito parecido, eu disse: Deixa ela falar, ela tá me contando a história, deixa ela à vontade, né?
De forma que, assim, certa vez eu fiquei bastante triste com uma amiga psicóloga, veio dizer assim: eu estou precisando falar com o juiz, o que é que eu preciso fazer? Mas vai no fórum, né? Porque eu sempre tive essa impressão que para falar com o juiz era ir no fórum e falar com o juiz. Porque eu sempre atuei dessa maneira, de receber parte advogado. A exceção na pandemia, porque eu não poderia estar fornecendo o meu telefone, eu já fiz isso. E a parte entre o recesso de Natal e de final de ano do fora, a pessoa ligou 116 vezes para mim. E meu esposo brigava comigo, que ele dizia: a culpa é sua, porque você atende, não atenda, né? Então, eu 116 é meio é abusivo. abusivo, doutor. Assim, Meio não, e é quando eu abusivo. falo para vocês de advogado, do cliente ligar 3 horas da manhã, teve um advogado que ligou para mim 3 horas da manhã do feriado do dia 12 de outubro. Além de ser feriado, o advogado ligou 3 horas da manhã. Eu não atendi. E quando foi no dia 13, ele retornou a ligação. Começou ligando 6h30 da manhã, 6h40, eu não atendi. Quando deu 8 horas, eu atendi. Doutor, o que é, pelo amor de Deus? Doutor, deixa eu logo lhe dizer. 3 horas da tarde é a hora da agonia. 3 horas da manhã é hora de Satanás, doutor. Pelo amor de Deus, o senhor está possuído para ligar para mim 3 horas da manhã. Não, doutor, Falta de era porque era noção, né? uma situação assim urgente que o cliente disse, mas eu não ia resolver, eu não ia lhe entregar nenhuma prestação jurisdicional 3 horas da manhã. A falta de noção é muito grande. Oh, tem uma situação aqui que eu vou pontuar, para a gente poder avançar. Primeiro, o que a doutora faz, que é essa questão de, eu vou receber o processo, vou agilizar a entrevista, vou fazer isso, já converso com o defensor e tal. Esse papel, esse papel, é, que eu acredito que é um papel que tem que ser exercido pelo advogado, certo? Em conjunto com o juiz, promotor, porque o advogado ele tem que facilitar também a vida do juiz. Na minha cabeça é assim. Tipo assim, a gente advoga A muito. gente trabalha em conjunto, doutor. Isso, a gente advoga muito aqui em direito previdenciário e eu costumo dizer, desenhe. Desenhe se for o caso. Mostre junto do relatório que tiver, faça o que for preciso. Desenhar no sentido não é de que está ofendendo, é para facilitar, porque o juiz vai ter quantos processos? A senhora tem quantos processos na sua vara? 5.000 processos. Então, quando ele pega uma petição bem feita, não é só de escrita, mas bem detalhada, bem organizada com as informações, eu acredito que Eu facilita. elogio, doutor. Só acredito nas audiências quando eu pego isso. Que petição linda, doutor. Obrigada. Minha secretaria agradece. Eu acredito que facilita, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, vendo essa situação, né, a depender do caso, se for um caso de urgência, que geralmente quando se trata de caso de família é urgente, né, tem que ter essa ida eh, até o fórum, mas não para importunar, é para conversar e dizer, a gente tem como resolver isso de uma maneira rápida, principalmente se tiver homologação. E tudo isso eu atribuo à gestão. A nossa primeira temporada, último episódio que nós gravamos com a vice-presidente da OAB, do CRAT, doutora Lua, eu lhe elogiei, certo? No episódio, e quero parabenizar aqui, porque eu disse, das varas que eu conheço, aqui tem mais gestão a doutora Alessandra. Eu tiro o chapéu. E é por isso que eu perguntei, são quantas pessoas? 11 pessoas, certo? 11 pessoas, sendo que 6 são estagiários. Ou seja, eles estão lá aprendendo, eles não estão lá só fazendo mão na massa. E tem uma gestão. Clarice abriu esse episódio falando, né, sobre a eficiência, sobre a gestão, sobre essa sensibilidade que eu já vi, por isso que eu perguntei sobre a questão da constelação familiar, porque é algo, Clarice, que inclusive foi pauta de projeto, tu sabe que eu sou o louco do projeto aqui, né? A gente fica desenhando vários projetos, mas eu tinha desenhado um projeto com a minha sócia, posso até te apresentar depois, é porque eu me afastei dessa questão de direito de família, mas era um projeto em que a gente queria fazer um escritório, bem como é esse, certo? Nosso escritório era menor, era aqui no Alves, mais menor, e a ideia seria fazer uma advocacia só para mulheres, certo? No direito de família, mas com base na conciliação, aplicando a constelação familiar. Esse era o projeto. E eu não coloquei para frente porque eu disse, não é minha área,
eu não quero, É mas eu, apaixonante. mas Você eu só dou, entrar, você não sai. mas eu dou todo o apoio do mundo para que façam, né? E vocês possam se movimentar, fazer, a gente começar a ter uma Eu, divulgação. na verdade, tenho no escritório uma advogada que faz constelação familiar. A doutora Ruanda, ela tem especialização em constelação familiar. Isso é muito Em bom. Fortaleza já tem uma equipe que faz. Eu estava até fazendo um curso com ela, né? De constelação familiar. Mas, assim, aqui o Tribunal de Justiça não tem. Fortaleza já tem essa questão dos processos, alguns processos são separados para essa questão da constelação familiar, que a gente não tem projeto para nem tão cedo vir para cá. Eu não tenho sequer uma equipe multidisciplinar do tribunal. Eu não tenho. Várias famílias era para ter uma equipe multidisciplinar, como tem a vara do Acompanha juizado na de violência audiência, eu acho que doméstica, deveria ter, né? assim, algo, a equipe mesmo, assim, eu acho que muitas vezes, às vezes, um psicólogo dentro da audiência ajudaria, sabe? Doutora Clarice, assim, na verdade, a gente não tem capacitação técnica, mas a gente acaba se tornando psicólogo pela vida. O primeiro inventário que eu julguei aqui em Juazeiro, quando eu assumi, era um inventário de 1967. O inventário, eu vou até usar falar de partes aqui, porque, assim, não citando nomes, né? Era chamado inventário do cão, quando eu recebi esse processo. O inventário do cão caiu para a senhora. Eu disse, valha, pela redistribuição, né? E as pessoas, era uma parte, um senhor muito rico, por ciúmes matou a mulher. Antes de se matar, deixou uma carta que queria ser enterrado de cabeça para baixo e que em cima do terreno fizessem uma igreja. E que depois os bens eram para os irmãos se matar, por esses bens. Eram 11 irmãos. Eu marquei uma audiência de conciliação e pedi a presença de todos. Veio gente de Rondônia, de Roraima. Minha sala é pequena, a senhora conhece. Tinham, eu acho que era, ou era 44, ou era 50, 47, ou era 54 pessoas dentro daquela sala. Mas eles alternavam, era metade dentro, metade fora. Até uma advogada passou mal. Disse, doutora, eu estou passando mal, porque a gente começou 1h30, já era 7 horas da noite. E a gente conversou. A gente conversou de forma assim, foi uma conversa tão extensa. Para o senhor entender, entrou duas filhas de um dos herdeiros e pediu a bênção para ele, representando a mãe falecida. E ele não abençoou as filhas. E naquele momento eu percebi que o problema do processo era ele. E depois de muito conversar, todo mundo se ajustou e ele não, né? E eu usei uma tática extremamente agressiva, né? Ainda bem que a audiência não era gravada. Porque depois de muito tempo que ele não cedia, porque ele queria realmente mais do que os outros, né? Ele não se colocava no lugar de uma irmã mais velha do que ele, que estava lá há 92 anos. E aí eu disse, minha gente, é o seguinte, vocês estão todos de acordo, todo mundo estamos. Aí ele cruzava o braço e dizia, eu não estou de acordo, porque eu quero, além da minha parte, eu quero isso, porque durante um tempo eu administrei, cuidei da propriedade, não sei o quê. O senhor está com quantos anos? Ele disse, eu estou com 87 anos. O senhor tem algum problema de saúde? Ele disse, eu sou diabético, sou hipertenso, sou cardiopata. Mencionou o mesmo monte de doença, né? E ele atualmente com uma companheira e toda vez que a mulher tentava abrir a boca. Vocês são quantos aqui tirando ele? Nessa sala aqui, eu não me recordo direito se era 47 ou era 54 pessoas. Se vocês fizessem uma corrente de oração para esse velho morrer logo. Porque não é o problema. Se ele morrer logo, as filhas dele estão de acordo. A companheira está de acordo. Vocês estão todos de acordo. Então, vocês fazem uma corrente de oração, agora logo a morte dele. Claro. Aí eles, doutora, peraí, desse jeito tá rezando para eu morrer. Não, quanto é assim a minha parte? Eu vou ganhar o mesmo tanto dos outros? Eu disse, vai. Pô, então eu faço a conta. E resolveu, doutor. E depois a gente continuou conversando, brincando e marcaram um almoço na casa de uma delas e ele foi. E eles estavam intrigados desde 67, quando começaram a brigar pelo patrimônio. E eles se reencontraram, até me chamaram para um almoço. Eu disse, vou nada, o senhor vai também, o senhor vai botar alguma cor no na minha comida? Ele disse, não. Passou um tempo, doutora,
depois, durante a pandemia, ele queria muito falar comigo. Eu disse, por que que ele quer falar comigo? Eu disse, não, é um problema. Eu só do inventar, não, é um problema com outras terras deles e tudo. E ele queria muito falar com a senhora. E eu disse, o que que ele quer falar comigo? Não, doutora, eu sou advogada dele e tudo, mas ele disse que depois daquela audiência, nunca conheceu uma juíza como a senhora, e a senhora é a demonstração da justiça na vida dele. E ele reza toda noite para a senhora, mas não é para a senhora morrer, não. Eu disse, "Oi, eu pensei que tinha causado um impacto negativo nele, mas foi uma brincadeira que deu muito certo, né? Porque todo mundo, depois, quando ele disse, não, se for igual dos outros, eu quero. Vamos fazer um acordo? E todo mundo fez acordo naquele dia. E resolveu um processo, doutora, que era de 67. Já tinham morrido, já 8 herdeiros, aí entrava aquela cadeia. Aí, quando morre um, aí entra mais 5. Aí morre um de os 5, entra Aí, mais 2. a bola de neve, né? Uma cadeia enorme, né? Mas às vezes assim, às vezes a gente precisa dar um choque nas partes, né? Eu uso muito isso. Vamos ficar, tu fica com tal bem, não, eu não aceito. A senhora aceita trocar com ele? O que a senhora propôs, a senhora daria para ele? Dá. Então o senhor quer o que ficou para ela? Não, eu também não aceito. Eu disse, então você não quer é acordo. Porque se o senhor não aceita que ela ficou com mais e ela se propõe a ficar com o que é seu e dar o que era para ela, para o senhor, e o senhor não aceita, é porque vocês não estão brigando por partilha. Existe sentimento, vocês vão ter que resolver esse divórcio mal resolvido de vocês. Acho que naquela, né? Cri, É, cri. Que ninguém quer confessar, né? ninguém quer. Mas eu conseguia muitas reconciliações também, viu, doutora Não é? Clarice? É, mas Às é, vezes até me chamavam, mas vai é. para almoçar com a gente, nós vamos casar de novo. Nós vamos casar Doutora, agora, às vezes quando era dissolução. confessar aqui uma coisa, eu tenho uma cliente que me paga para eu chamar o marido no escritório para ir conversar. Ele já, assim, Não já conversam em casa. e assim, ela disse: doutora, eu quero que a senhora chame ele e diga que eu vou me separar, que quando a senhora chama ele, ele fica bem bonzinho. Aí eu vou, chamo, dizendo que ela quer se separar, quer se divorciar, chamo no escritório, aí conversa, aí ela diz: pronto, tá, resolvi, tá ótimo, lá em casa agora tá ótimo. Quer dizer, a cliente paga para eu chamar o marido para mentir, dizendo que ela quer se divorciar para poder as coisas melhorarem em casa. Eu digo, meu Deus, Pois é, né? Falta que É conversa, falta, né? falta diálogo, né? Doutora, me tire uma dúvida. Hoje, atualmente, está como diretora do fórum. É. E aí? E também no cartório eleitoral, E aí? juiz eleitoral também. Tá Tem tendo sido tempo? Tá assim. tendo tempo? Pois é, e ainda tenho 3 filhos, aí meu marido vai e diz, e o marido também, né? Tu lembra de mim, né, nesse meio. Mas eu tenho conseguido, sabe, doutor, me desdobrar. Às vezes, eu acho, foi uma situação que eu me vi, assim, quando fui nomeada para assumir a direção do fórum, porque eu gosto de fazer as coisas, assim, bem feito. Eu sei que é impossível a gente fazer bem feito, mas a gente vive naquela cobrança. Eu costumo dizer que o pior corregedor da gente é a nossa, a gente mesmo, a cobrança, a autocrítica da gente, né? Toda hora querendo se cobrar um melhor, querendo ser melhor. A gente não exerce a autopiedade com a gente exerce a autocrítica e chega um ponto que a gente está criticando porque a gente está se criticando, né? Sempre buscando o melhor. A gente vive em um mundo tão competitivo que a gente busca ser a melhor mãe, a gente busca ser o melhor advogado, o melhor juiz. Não para os outros, mas para a gente, né? E a gente tem que exercer um pouco de autopiedade com a gente também, dizer, ei, peraí, eu sou humano, eu posso errar. O quanto a gente não se martiriza por alguma palavra errada, por alguma coisa errada que a gente fez, né? Mas são essas atitudes, essas palavras, essas ações, esses momentos que constituem quem a gente é hoje. Então, assim, eu disse, eu não tenho condição de assumir a direção do fórum, porque eu já ia assumir o eleitoral. Muito embora fosse uma eleição eh, gerais, né? Porque muita coisa fica a cargo do Tribunal de Justiça, mas, assim, é mentira essa ideia que cartório eleitoral só trabalha a cada 2 anos. A gente trabalha assim porque remanesce processos, tem metas de julgamento, né? Tem muita coisa para se trabalhar no cartório eleitoral. E a direção do fórum era uma coisa que eu queria muito tentar fazer alguma coisa diferente, mas sabia que isso ia ser penoso para mim, que eu iria ter que sacrificar mais tempo com minha família. Eu procuro, doutor, dar o máximo de mim para os meus 3 filhos e meu esposo, sobretudo para as minhas crianças, porque eu não quero jamais olhar para trás e dizer, eu
Me arrependo de não ter participado mais da vida dos meus filhos. Eu participo de tudo. Nesse momento, tem 5 pessoas lá em casa, desde ontem, 5 adolescentes. Foram dormir 5 horas hoje, da manhã. Eu procuro participar, eu procuro fazer parte da vida das minhas filhas, né? Eu não quero passar pela vida delas, eu quero estar na vida delas. Participo de tudo, sei quem é um professor, sei quem é o melhor amigo, sei quais são os eventos. Às vezes briga, uma das minhas filhas, uma já faz no Olímpico, a outra foi selecionada agora. E eu fui para a reunião do Olímpico e disse, inclusive, minha filha, fica de pé, filha. Aí ela, mãe, que coisa feia. Mãe, ela se encolhendo na cabeça, mãe, que mico. Aí eu até disse, tu desconta no teu filho, filho. Quando tu for mãe, tu desconta com os teus, porque eu vou continuar fazendo mico, eu não vou me furtar dessa satisfação de divulgar meus filhos. Mas eu queria muito tentar fazer uma administração diferente, né? A nossa presidente do tribunal, doutora Nailde, ela tem uma administração humanizada, né? E eu acho que eu consegui quebrar um pouco esse paradigma aqui do fórum, né? Porque lá nas outras cidades que eu trabalhei, era juiz único. Quando eu cheguei em Barbalha, a gente tinha um entrosamento tão bom, que era com o doutor Renato Esmeraldo e o do doutor Leonardo, que são amigos que eu fiz para a vida toda. Quando eu cheguei em Juazeiro, eu descobri ilhas. Cada juiz isolado em seu gabinete, cada servidor isolado em seu gabinete. Os servidores sequer conheciam os servidores das outras secretarias, né? Eu sei que eu não vou conseguir quebrar isso de março para cá, mas eu fiz um São João para o fórum, né? Tentei, muitos não foram porque acharam que não ia ter, mas teve, foi lindo. A gente, inclusive, até a OAB ajudou a gente isso. A gente fez o dia do estagiário e eu convidei os colegas juízes para os estagiários conhecer os juízes da região. Infelizmente, por conta de outros compromissos, audiências, só foram 3 juízes, né? Eu, doutora Larissa e doutora Lúcia, até brincando, dizendo a sensibilidade das mulheres é incomparável. E depois também a gente fez agora, teve uma reunião agora um curso com a corregedoria, e vieram todos os juízes. Eu catei os estagiários meus da minha secretaria e tudo. Vem conhecer todos os colegas juízes da região e fui apresentando. Olha, isso aqui é o doutor Márcio, isso aqui é o doutor Miguel, isso aqui é o doutor Sávio, doutor Djalma. Porque as pessoas trabalham, às vezes, e não conhecem, não têm contato nem com o juiz da própria secretaria. Como? E eu digo, minha gente, vocês hoje são estagiários, amanhã vocês são advogados. Vocês têm que saber quem é a pessoa, como é o fórum, como é a vida. Abusem desse estágio de vocês. Não sejam medíocres para fazer só o que for deliberado para vocês. Busquem conhecimento. Se for para vocês fazer um expediente, conheça o processo. Eu vou fazer audiência de as audiências e alguns acadêmicos participam aquelas obrigação, né? Eu digo, olha, só não precisa ligar a câmera. Mas quando terminar, eu quero conversar com vocês. Eu quero explicar o processo para vocês. Se as partes me autorizar, eu vou folhear o processo, muito embora eletrônico. Antes eu entregava o processo, eu dizia, olha, isso aqui é a inicial, depois vem a contestação. Porque o que a gente vê no CPC, no CPP, de procedimento é diferente na prática, né? Ali é um norte. Mas e agora, o que é que eu faço? Administro como? Oficio quem? Peço para quem, né? Isso não está no código, né? Tá no conhecimento que o advogado vai adquirindo ao longo do tempo. Eu digo, vocês hoje estão fazendo a audiência assistindo, vocês estão acompanhando o movimento de uma secretaria. Amanhã é o professor de vocês do outro lado da mesa. Então, se vocês começam a ter essa vivência no fórum, essa vivência de audiência, vocês já vão estar muito mais preparados, porque a faculdade não te prepara para advogar. Ela te dá a teoria, mas não te dá o know-how, a prática. Não vai te preparar. E olhe a teoria. Isso é uma coisa que a gente bate sempre mesmo aqui, porque a gente sente isso, né? Assim, desses jovens que estão saindo da faculdade, o quanto a gente sai assim, tão verde, né? É. Assim, sem entender de fato como é que funciona a vida, seja como advogado, como promotor, como é completamente diferente o que a gente vê na faculdade para a vida real mesmo, O né? doutor Edísio falava isso antes da senhora chegar, doutora Clarice, né? Que a dificuldade hoje
da advocacia é porque é muito diferente do que foi aprendido na faculdade, né? A gente tem hoje advogados frustrados porque se criou um mundo perfeito de que a advocacia seria fácil e que viria dinheiro muito fácil, né? E as pessoas querem resultados imediatos. Né? E querem no primeiro. Então, olha o advogado que está lá bem sucedido, que está há 5 anos, que está há 10 anos, né? Por exemplo, eu dou muito como exemplo. Eu passei 5 anos fazendo concurso, doutora, porque toda a minha educação foi em escola pública. Eu sou aluna do Vigílio Távora, aluna do Polivalente, aluna do segundo grau, depois URCA. Não tive acesso, né? Então, toda a minha educação foi em escola pública. E eu lembro quando eu fazia o curso de formação da magistratura, disseram assim: isso é um concurso elitizado, porque você tem que ter muito acesso a informações. Eu não tinha internet em casa, né? Eu vim passar a ter internet em casa quando eu casei. E assim, então eu tive dificuldade sim, né? Aí as pessoas olham hoje e dizem assim: foi fácil, né? Não é fácil. É difícil. Para quem? Para quem desiste. Quem desiste, quem começa na advocacia, um dia ele vai crescer. Mas não é no seu primeiro ano de advocacia que você já vai ser o expert, a não ser que seja esses advogados instagramável, é que chamava? Era isso que eu ia até comentar. Hoje em dia, assim, as redes sociais vendem uma vida muito fácil para o advogado, né? Vende um dinheiro, vende um dinheiro fácil, né? Você abre o Instagram, como ganhar dinheiro na advocacia, como ficar rico na advocacia, né? Toda hora você vê uma propaganda de uma fórmula milagrosa, né? Mas a verdade é que, assim, às vezes também eu vejo, por exemplo, advogados que estão há 10 anos e não conseguem ganhar dinheiro, mas não porque não, assim, mas porque desistiram. Por mais que estejam há 10 anos na advocacia, passa um ano advogando, aí, não, eu vou tentar concurso. Aí passa mais outro ano estudando para concurso, depois volta para a advocacia e acha que está há 10 anos na advocacia, mas na verdade ele não está entregue os 10 anos Faltou na foco. advocacia. Ele não se É isso. Então, entregou assim, eu vejo para muito, os concursos, para a vida de e nem para a concurso, e nem para a advocacia. advocacia. É. Eu vejo Aí faz muito isso com mesmo assim. pesar, e tudo que você faz com pesar não te dá prazer. E dificilmente, e eu digo isso como advogada, doutora, mas eu posso puxar aqui muito o que tem formado, que essas faculdades têm formado médicos que não têm um pingo de sensibilidade, que vai tratar com vida, né? Que estão buscando faculdade por retorno financeiro, mas não com a obrigação de saber que Sem vai vocação, ajudar, sem né? vocação. E eu, assim, eu acho o curso de direito extraordinário, porque, assim, ele abre um leque infinito de oportunidades. Você pode advogar, você pode ser consultor jurídico de uma empresa, não necessariamente advogado, defensor público, promotor, juiz, procurador, né? É, o leque é tão grande que você pode ser, dentro do curso de direito, após o curso de direito, você pode ser quem você quiser. Agora, você tem que ter foco, né? Você tem que focar. Então, antes de eu passar na magistratura, minha mãe era costureira e eu costurava com minha mãe. Então, como era que eu conseguia estudar? Eu costurava o dia todo com ela, e quando à noite, né, a minha casa não era pequena, mas era uma casa de quartos conjugados, né, 3 quartos conjugados. E eu esperava todo mundo dormir para eu estudar. Então, eu estudava de 11 da noite às 6 da manhã. Dormia de 6, até hoje eu tenho um problema de sono. Dormia de 6 a 9, 10 A horas da gente manhã. percebe nos seus despachos, na madrugada, não, Eu que tenho ela não dificuldade de dorme. administrar essa questão de horários, né? Assim, eu também penso que eu não posso passar. A vida é tão boa, tão maravilhosa, né? Que eu não posso passar muito tempo dormindo, não, senão eu vou perder muita coisa, né? Mas, então, assim, foco, o curso é muito bom, o curso de direito, né? Mas assim, a gente vê acadêmicos desinteressados, estagiários que estão fazendo um estágio. Na minha época, eu busquei tanto um estágio voluntário. Há estagiários que hoje que só buscam pelo retorno financeiro, não querem aprender, querem só receber, né? Graças a Deus, meus estagiários são maravilhosos, são ótimos. Todos têm essa ânsia de aprender e, sobretudo, essa ânsia de ajudar, de servir. Somos servidores na acepção da palavra, literalmente.
de buscar a pessoa, ligar para a pessoa, de ir atrás da pessoa para resolver. Mas eu vou dizer, doutora Alessandra encerrou desvendando um talento dela de costureira, né? E uma história de superação, que assim, que acho que quase ninguém conhecia essa sua história de vir realmente de escola pública, né? De vir de uma família mais humilde, né? Porque quando a gente vê a juíza casada com um médico, com 3 filhas tão bem-sucedida, a gente não sabe o caminho que você percorreu até chegar onde chegou, né? E as dificuldades, porque a gente, sempre que a gente olha para alguém bem-sucedido, a gente só vê o sucesso, né? É. Acaba deixando de olhar realmente aquela estrada que a pessoa percorreu. E para mim é inspirador e tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a ouvir essa história, né? E principalmente eu, que também venho da URCA, assim, me inspira ainda mais saber que a URCA tem formado tanta gente, Tem assim, muitos. Doutor Mauro, doutor. Ah, não, doutor Mauro, salvo engano, doutor é de Fortaleza, mas Renato, Flavinho, né? Flávio, doutor O Renato, doutor Marcelino. Marcelino, foi meu colega de sala, inclusive, a faculdade Tem. inteira. Então, assim, provando, doutora, que, sem desmerecer a URCA, é claro, que não é a faculdade, a escola que faz o aluno, é um aluno que faz a escola. E é verdade, eu vou até dizer, a última vez que a gente palestrou, eu conversando com os alunos que eram de uma faculdade particular, e eu até falando para eles quantas oportunidades eles estavam tendo, porque hoje eles têm um acesso à internet tão fácil, biblioteca, que assim, quem vem da URC sabe a dificuldade que é um livro, né, assim, Os livros escritos por Clóvis, né, doutor? as Xerox de William, quem Ai, nunca, meu né? Deus, eu dizia, Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, nunca bote um processo de plágio na minha frente. Porque quantas vezes eu tirei xerox de livro para estudar? E eu lembro, assim, que, engraçado, só para finalizar, mas eu me lembro que, assim, livro de direito era tão caro, pelo menos na minha época, que eu esperava todo ano meu aniversário passar aí pedindo de presente os livros ou até xerox, porque quando era um tio, alguém mais que não ia dar um presente mais caro, eu pedia a xerox. E hoje eu vejo assim, não Porque é que o livro era caro, a gente era que não podia, é doutora, porque o verdade, livro é é tanto isso mesmo. conhecimento, tanta informação ali, é tão valioso para a gente, né? Então não é que era caro, era a gente que não podia mesmo. Poder acompanhar. É, Doutora, para encerrar, né, esse bate-papo, eu, por mim, ficaria mais uma hora aqui conversando, mas a gente sempre coloca aí um episódio em que todos que estão assistindo possam curtir, né, dentro de um limite, e senão vira novela, né? também deixar um pouquinho de curiosidade para que a gente possa fazer Um próximo, um né? próximo episódio Doutora Alessandra tem muita história para contar, isso, viu? ou ter outras oportunidades, né? E é nessa minha fala que eu quero deixar aqui, né, um convite como diretora do fórum, para que a gente possa pensar em 2023, quem sabe fazer um dia de visita, né, oficiar essas universidades e levar alguns estudantes, fazer isso que a senhora está fazendo com Eu os tenho o maior estagiários. prazer em ciceronear, ainda que eu não esteja na direção. E a gente bolar isso de uma maneira bem estratégica, fazer essa divulgação pelo Liga o Cérebro, enfim, chamar as instituições, para que a gente faça um dia de visita mesmo, demonstre como é o dia a dia do servidor, para que esses estudantes possam se inspirar também, possam buscar estágio voluntário, e eu acho que seria já um início aí para a gente ligar o cérebro dessa turma, né? E aproveita e dá uma chamadinha também, doutor, assim, uma coisa linda, linda, é o cerimonial de carga de urna, a preparação das urnas. É uma coisa linda Ótima ideia, ótima ideia. do eleitoral, Também dá porque eles certo. entendem exatamente como é que funciona a urna, como é que funciona a estratégia de distribuição, de carga, de armazenamento, de sondagem, de fiscalização. É uma coisa assim que o doutor Minami, né, chamou os alunos dele, eu só vou chamar meus estagiários estudando também, né? E eles ficaram impressionados. Até mesmo para desmistificar essa coisa que vem sendo tão Se divulgada trabalhou muito esse, dessa né? questão das Desmistificado, né, de fraudes, né? fraude, né? Eu Desmistificar, acho porque que eles vão tanto entender professor, como é tão improvável, improvável, impossível uma fraude na. totalmente improvável. É, Não tem como analisar, não tem como identificar o voto de eleitor, não tem. E tem.
Se só tiver um voto na sessão, aí você identifica. Se tiver 2, você não tem como identificar. Doutora Alessandra, só para encerrar, tem algum recado para essa turma que está nos assistindo? Eita, são turma de estudantes, né, de acadêmicos, né, Jovens espero que advogados, sejam, né, às vezes, que tenham interesse em ouvir esse serviço Ligue o Cérebro que vocês estão fazendo, né. Eu acho que é um acolhimento até antes, né, é um serviço que vocês quando a gente faz a coisa com amor, né, a gente acaba tendo um retorno que vem tão automaticamente, né, eu quero crer que mais adiante vocês vão encontrar alguém que vai dizer: "Olha, eu escutei aquele podcast sobre direito, sobre sucessão, sobre previdenciário, sobre a para ver conto aqui a minha história de vida, não com pesar, apenas para dizer que é possível, né, é possível sim". Então, que procurem, né? Aproveitem mais o tempo de faculdade, aproveitem para falar, aproveitem para perguntar. Os jovens advogados não tenham nenhuma cerimônia em buscar seus colegas para poder lhe ajudar, para poder ser acolhido. Vocês que estão aqui sabem, eu que já passei também, sei o quão é difícil a primeira petição, né? Por mais que a gente hoje busque na internet com Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é a mesma coisa. O primeiro contato com o juiz, o primeiro contato com o promotor, a primeira audiência, né? Então, aproveitem essa questão do tempo em que vocês podem perguntar, sem cerimônia alguma, porque são acadêmicos, porque são jovens, porque estão iniciando, né? Você não vai poder fazer isso mais adiante na frente do seu cliente, né? Então, aproveita agora. é isso. Clarice, estou muito satisfeito. Eu busquei aqui internamente com as meninas, né? Tem as outras meninas que geralmente elas nunca participam aqui na hora da gravação, mas tem a Bruna, a Heloísa, a Kátia, o Anda, enfim. Tem o Edson aí que sempre está nos ajudando e eu busquei internamente. A gente tem que fechar essa segunda temporada com a doutora Alessandra, porque na primeira temporada eu falei que a gestão dela era muito boa e eu queria entender como é que ela fazia isso. Mas eu entendi, né? Por trás da juíza tem a mulher, tem a mãe, né? Tem a filha. E são essas histórias que a gente está revelando aqui no Ligue o Cérebro, né? O Dr. Klaus, que foi o nosso primeiro convidado, ele falou muito aqui com inspiração e brilhava os olhos quando ele falava do pai dele, né? Ele chamava o papai e conversava e tal. E a gente está percebendo que são seres humanos. E é isso que a gente quer que os advogados vejam, que os operadores do direito vejam, que os estudantes vejam e vejam que também é possível. Eu estou muito feliz, viu, doutora Clarice? Vamos encerrar mais uma temporada. Muito satisfeita, assim, para a gente é uma honra realmente lhe receber, assim, eu fico muito feliz e muito inspirada também, como mulher, né, não apenas como advogada e como profissional de direito, mas como mulher, assim, ver outras mulheres, assim, que conseguem administrar tão bem, eu sei que como mulher sei também na pele, assim, o quanto é difícil, a gente acumula muitos cargos mesmo, né, irremediavelmente a mulher acumula muito mais cargos que o homem, né? Por mais assim que os maridos sejam participativos, a gente tem companheiros participativos, as nossas funções são maiores mesmo, naturalmente. E é muito bom dividir aqui, assim, aqui no podcast com alguém que assim que comunga comigo, né, dessas mesmas dores, assim, e a gente saber que é possível desempenhar e desempenhar tão bem todas as funções. Uma hora um pouquinho mais, outro menos, né? Mas a gente consegue equilibrar e eu fico muito feliz de encerrar, né, realmente a nossa temporada com uma mulher tão inspiradora como a doutora Alessandra. Muito obrigada e eu tenho certeza que quem ouvir vai ficar muito inspirado também, né? E aí eu peço aqui que todos assistam até o final, né? Vai ser gratificante ouvir tudo. E quem assistiu, que curte lá, né? Começa a seguir a gente, né, Dízio? Dá um like e ligue o cérebro. É isso. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.